e hoje o tema aqui no canal é sobre dependência emocional, codependência. Vamos entender mais sobre isso? Então vamos lá, se você não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreva, deixa seu like, né? Vamos propagar informação para outras pessoas também. Bom, então hoje eu quero falar um pouquinho sobre a dependência emocional, a codependência, né? Eu acredito que filhos de narcisistas ouçam muito por aí, né, a questão de, será que filhos de pais narcisistas se tornam aí dependentes emocionais, né? E sim, essa é uma das possibilidades. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Primeiro eu quero explicar um pouquinho o contexto, né, do termo codependência, da onde vem, por que vem, o que é isso, Gabriele? Então vamos lá. No livro Filhas de Mães Narcisistas, né, da Michelle, eu vou deixar a descrição aqui, eu não falo sobre o nome dela, gente, porque eu sempre pronuncio errado, mas eu vou deixar a referência aqui embaixo. Eu vou ler um trechinho do livro onde ela explica sobre isso, tá? Então, a codependência compreende uma inclinação comportamental excessiva à preocupação e ao cuidado dos sentimentos, desejos e necessidades do outro. Então, é aquela preocupação exagerada com o outro, né? Com a vida do outro. Aí ela fala aqui que o termo, né, teve origem nos anos 70 na comunidade terapêutica norte-americana especializadas em lidar com vítimas diretas e indiretas do alcoolismo, né? Então, vamos dizer assim, tem um alcoolista na família e aí a família gira em função daquela pessoa, né? Ou também, se tiver algum outro tipo de dependência química. É como se a família girasse em torno dele, né? Eu fico refém daquela pessoa. Então, eu trabalhei, gente, em CAPS AD, né? Eu estagiei em CAPS AD, a CAPS Álcool e Droga. E lá a gente tinha um grupo, né, para familiares, onde a gente tratava sobre essa questão. Então, havia o quê? Mães que às vezes iam na biqueira, se colocavam em risco para ir atrás do filho. Mães que às vezes permitiam que os filhos usassem droga dentro de casa porque não queria vê-los na rua, por conta de se preocupar, né? Esposas que, de certa forma, facilitava a vida do marido, que era dependente de álcool, né? Então, eu permitia que ele bebesse, eu trazia a bebida pra dentro de casa, porque pelo menos ele bebe em casa e não fica na rua. Se ele tá lá no bar, eu vou atrás dele, né? Então, você consegue perceber que são comportamentos em que eu vivo em prol do outro, né? Em que eu vivo em função do outro. Eu vou continuar aqui, tá? Observou-se que familiares e demais pessoas envolvidas com o alcoolista exibiam uma tendência exagerada ao controle de problemas alheios. Então, não é aquilo de empatia. Nossa, caramba, aquela pessoa tá passando por tal dificuldade, eu vou lá, vou ver se ela precisa de alguma coisa. Não, é algo exagerado. Eu vivo em função da vida daquela pessoa, né? Continuando aqui. Por possuir uma aplicação tão abrangente, o conceito codependência tornou-se popular também fora da área da dependência química e hoje é amplamente adotado como jargão psicoterapêutico. Acredita-se que a codependência esteja no âmago de grande variedade de problemas de saúde mental, como os relacionados, né? Aí ela coloca abaixo, ela tem algumas relações, tá? Então, consegue entender? Eles pegaram esse nome, esse termo, e trouxe para outras questões, como um exemplo do qual a gente está falando aqui, a dependência emocional de filhas e filhos de pais narcisistas, né? Então, o filho se preocupa demasiadamente com a vida da mãe. Eu faço de tudo para agradar, porque eu preciso daquela pessoa, porque eu não vivo sem aquela pessoa, porque eu não consigo fazer as coisas sem aquela pessoa. Então, vou ler mais um trechinho aqui para vocês. Para filhas de mães narcisistas, a codependência é uma consequência natural,
tá? Do convívio aí com o narcisismo. Então, a dinâmica dos relacionamentos entre familiares sob a influência do narcisismo, seja materno ou paterno, rejeita a autonomia e o crescimento pessoal e favorece indireta ou diretamente comportamentos e atitudes que se submetem aos sentimentos e vontades do narcisista. Então, como que é o narcisista? Ele precisa a todo momento que você supra as necessidades dele, que você os atenda à torto e à direito, a qualquer momento, né? E percebe como eu coloco o outro em função de mim mesma, né? Então, o narcisista coloca o outro em função dele. Então, eu coloco o meu filho como uma extensão minha, é função dele fazer o que eu tô pedindo, é função dele me dar o suprimento que eu tanto desejo. E aquele filho é como se ficasse refém, eu preciso agradar a minha soberana mãe, afinal ela é minha mãe, né? Então eu preciso fazer o que ela me pede, eu preciso estar sempre presente, eu preciso pegar os problemas dela para mim e resolver, eu preciso deixá-la feliz a todo momento. Entende? Eu preciso da minha mãe, né? E aí, o comportamento narcisista influencia, né, no comportamento aí do filho, para que ele se torne dependente emocional. Então, ó, só para vocês entenderem, olha essa parte aqui. Através desse processo de autoanulação constante, então os filhos se autoanulam, eu anulo os meus desejos e as minhas vontades, né? Filhos e filhas e parceiros de pessoas com narcisismo aprendem a direcionar a sua atenção para fora de si mesmo, tornando para si a responsabilidade pelo bem-estar alheio. Com o tempo, essa dinâmica se torna a referência para relacionamentos não somente dentro, mas também fora do ambiente familiar. Então, o que acontece? Eu aprendo a me autoanular, eu anulo meus desejos, minhas vontades, minha independência, minha autonomia para viver em função da minha mãe. É o meu dever fazê-la feliz. É o meu dever corresponder às necessidades dela, às demandas dela. Se ela está irritada, é meu dever fazê-la feliz. Se ela está feliz, é o meu dever mantê-la assim. E aí o que acontece? Eu aprendi essa forma de me relacionar. E aí, quando eu vou pra rua, né, no sentido de quando eu vou pro mundo, eu busco relacionamentos assim. Eu busco alguma figura que aparentemente é superior, tá? Isso não existe, é a forma de pensar do codependente. Eu preciso daquela figura que vai estar no controle para que eu me mantenha aqui. Então eu repito esse relacionamento fora também. Então é bem comum, gente, filhos e filhas de pais narcisistas, quando se casarem, quando, né, tiverem outros relacionamentos, vão buscar parceiros parecidos com os pais. Eu preciso dessa pessoa que me diga o que fazer, que arranque de mim também a minha autonomia e que eu siga como ele quer que eu siga, entende? Então, eu vou ler um outro trecho aqui, bem interessante, né? É como se descrevesse aí algumas atitudes do codependente. Então, olha o que ela fala, né? Você, como codependente, então ela tá falando para as pessoas que têm a dependência emocional, né? Olha o que essas pessoas costumam fazer. E aí é bom você ir refletindo. Poxa, será que eu faço isso? Nossa, eu acho que isso eu faço. Será que eu sou dependente emocional, né? Então, se observe, se analise, porque aí você consegue o primeiro passo para iniciar a mudança. Então, ó, primeira questão aqui, acha difícil falar sobre seus próprios sentimentos por não acreditar que sejam importantes. A gente chegou a falar num vídeo no canal que a tendência da filha de mãe narcisista é anular o próprio sofrimento. Eu anulo o que eu tô sentindo, não tem importância, eu deixo ali de lado, né? Deixa eu ver o que minha mãe precisa, eu tô aqui mal, tô deprimida, eu terminei um relacionamento, mas minha mãe tá lá emburrada, deixa eu ir lá atendê-la. Mãe, o que você quer? Estou aqui. E anulo o que eu tô sofrendo, pelo que eu tô passando, né? O que eu tô passando não é tão importante quanto eu satisfazer o outro, né? Próximo. É obcecada em ajudar, mas se recusa a ser ajudada e se ressente quando não é oferecida ajuda. E aí, você tem esse comportamento?
ajuda mesmo quando não é solicitada e fica ressentida quando essa ajuda é recusada. Então eu ajudo sem ser solicitada, eu sou sempre ali, acolhedora, eu quero ajudar, nem me pediram ajuda, e se não querem me ajuda, eu fico ressentida, como assim não quer me ajuda? Eu tô tentando fazer o bem, né? Reage de maneira exagerada ao que não lhe diz respeito, né? Não é seu problema, não é uma questão com você, mas você reage ali exageradamente, né? Preocupa-se com o que acontece com os outros, né? Nossa, meu marido, eu preciso ajudar, nossa, é minha mãe, aconteceu isso com ela, né? Então você se preocupa demais. Opta por relacionamento caótico e repletos de drama, mas se ressente quando não dão certo. É como se inconscientemente você escolhesse aqueles relacionamentos que já estão fadados aí a conflitos, a disfuncionalidade. Mas se esse relacionamento conflituoso não dá certo, você se magoa, né? Você fica ressentida. Nossa, mas eu amava, como? Né? Então eu aceito migalhas. Eu aceito relacionamentos onde a pessoa não tá muito aí pra mim, né? E tudo bem, e ok. O que mais aqui, ó, gente? Tem problemas de intimidade emocional, sabe? Eu olho pra mim, eu entendo o que eu tô sentindo, se eu tô triste, se eu tô alegre, e eu aceito isso, né? Tem essa dificuldade de olhar pra dentro. Sabe o que é melhor para os outros, mas não tem ideia do que seja bom pra si mesmo. Eu sei o que é melhor pra minha mãe. Preciso ajudá-la, ela tá pedindo pra eu ajudá-la. E o que é melhor pra você? Você sabe? Responde aí pra mim. Sente-se forçada a resolver o problema dos outros, mas ignora aqueles que lhe dizem respeito. Eu resolvo as questões dos outros. As minhas, não, deixa ali. Não vou entrar em contato com isso agora. Enfim, gente, tem N outros pensamentos aqui, outras atitudes, tá? Mas, para o vídeo não ficar muito longo, eu não vou me estender mais. Tem a referência aqui do livro, se vocês tiverem interesse em procurar por ele para dar uma lida. É bem interessante para quem é filha e filho de mãe narcisista. Tem várias questões aí, vários apontamentos importantíssimos. Certo, gente? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.